Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltando ao período remoto, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Matemática 2. Hoje nós vamos aprender dois novos tópicos sobre integral definida. Num breve resumo dessa videoaula, nós vamos aprender hoje mudança de variável na integral definida e a integral definida por partes. Nós já estudamos esses dois tópicos na integral indefinida. Não vai mudar muita coisa aqui nas definições, apenas irá acrescentar algumas condições e o teorema fundamental do cálculo que nós já estudamos. Desde já eu peço perdão por qualquer errinho de digitação que possa aparecer nos slides e eu vou corrigir aqui caso apareça durante a videoaula. Vamos então à mudança de variável na integral definida. Então, sejam f e g duas funções tais que a imagem da função g esteja contido no domínio da função f, com g derivável no intervalo aberto a b. Se f maiúsculo é uma primitiva ou a antiderivada de f no intervalo aberto a b, então nós podemos escrever essa integral definida de a até b, de f de g de x vezes g' de x dx, como sendo a primitiva da f aplicada na g, variando de a até b. É claro que fica bem complicado destacar praticamente toda essa integral aí nos exercícios que nós vamos fazer. Para isso nós vamos estabelecer uma técnica aqui, que nós vimos também lá na integral indefinida, para que fique mais fácil da gente resolver as tarefas. Bom, o que nós vamos fazer aqui são mudanças. Essas mudanças elas sempre aparecem de forma a identificar dentro da integral se tem uma função composta. Como você já sabe, uma função composta é uma função dentro da outra. E a função de dentro, lá, ela tem um papel primordial aqui na mudança de variável. É ela que nós vamos mudar de nome. Como você pode perceber aí na expressão da integral definida, a g de x é a função de dentro. Então ela nós vamos mudar o nome para u. Então seja u a função g de x, que é a função de dentro. Agora, nós vamos fazer duas outras mudanças. A integral é definida de a até b. Como eu estou mudando muita coisa, esses números também têm que ser mudados. O que eu vou fazer? Simples. Eu vou pegar o a e aplicar ele na função g. Ele vai dar um número que eu vou chamar de c. Vou pegar o b e também vou aplicar na função g, que vai dar outro número que eu vou chamar de d. Ou seja, a minha nova integral passará a ser de AB para CAD. Ok? Além disso, também como fizemos lá na integral indefinida, nós temos que derivar a mudança que nós fizemos lá no início, u igual a g de x. Vou derivar dos dois lados. Derivando dos dois lados, derivada de u é du. E a derivada de g de x é g' de x dx. Assim como fizemos lá na integral indefinida. Então, se eu pegar todas essas mudanças que eu fiz e substituir nessa expressão da integral aqui do slide, eu vou ficar com essa nova expressão. A integral de c até d de f de u du igual a primitiva da f aplicada em u, variando de c até d. Tudo bem? Compare essa definição com a mudança de variável na integral indefinida. Você verá que são poucas mudanças. Ok? Então vamos agora a alguns exemplos para a gente fixar o conteúdo da mudança de variável. Calcule as seguintes integrais definidas usando mudança de variável. Primeiro, a integral de 0 até 2 de x mais 3 elevado à quarta dx. Observe que dentro da integral tem uma função composta. A função x mais 3 está dentro da função x elevado à quarta. Então essa função de dentro, x mais 3, eu vou dar outro nome para ela. Então, seja u a função x mais 3. Para pegar o embalo, eu vou derivar dos dois lados essa mudança que eu fiz. Então, derivada de u é du. Derivada de x mais 3 é a derivada de x mais 3 dx. Como você já sabe derivar, derivada de x mais 3 vai ficar igual a 1. Então, essa igualdade fica du igual a dx. Falta agora mudar só os números da integral definida, que são de 0 até 2. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Lá na minha mudança inicial, u igual a x mais 3,
Eu vou substituir o x por zero, vou ver qual número será. Vou substituir o 2 por zero, ver qual número será, que vão ser os meus novos limites de integração. Então, quando o seu x é zero, lá na minha mudança vai ficar u igual a 0 mais 3, que é 3. Quando o x é 2, também lá na minha mudança, u vai ficar igual a 2 mais 3, que é 5. Agora eu vou pegar todas essas mudanças e substituir lá na integral original. A integral é essa, de 0 até 2, de x mais 3 elevado à quarta dx. No lugar de 0 e 2, lá na integral, eu vou substituir por 3 e 5. No lugar de x mais 3, eu vou substituir por u. E no lugar de dx, eu vou substituir por du. Então a minha nova integral ficou assim. Uma integral bem mais simples, na variável u. E a integral de u elevado à quarta, eu já sei calcular. É u elevado à quinta sobre 5. E eu vou aplicar isso de 3 até 5. Ou seja, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo agora. Se você perceber, lá na integral indefinida, quando a gente usava mudança de variável, a gente chegava aí no final e voltava a variável u para a variável x. Aqui não será preciso fazer essa volta. Por quê? Como eu já mudei tudo dentro da integral, basta apenas eu aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui mesmo nessa variável u, que o resultado é o resultado correspondente da integral na variável x. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, que você já sabe aplicar, é a primitiva que eu encontrei aplicado no limite superior da integral, menos a primitiva que eu encontrei aplicado no limite inferior da integral. Fazendo as devidas substituições, eu vou ficar com isso aí. Primeiro eu vou tirar essa constante que está dentro aqui da primitiva, que é 1/5, e ficar só com u elevado à quinta. Vou aplicar o teorema fundamental do cálculo agora. Então, fica, no lugar do u eu coloco 5, fica u à quinta, 5 à quinta. Menos, no lugar do u eu coloco 3, fica 3 à quinta. Certo? Fazendo os devidos cálculos, eu vou chegar aqui, 3.098 dividido por 5 é o resultado da minha integral definida na variável u, que também é o resultado da minha integral definida na variável x, apenas aplicando o teorema fundamental do cálculo. Ok? Vamos a outro exemplo aí para fixar melhor. Exemplo 2. A integral de menos 1 até 1, de 1 sobre x mais 2 ao quadrado dx. Observe que a composta tem como função de dentro o x mais 2. É ele que eu vou chamar de u. Seja u igual a x mais 2. Agora eu vou derivar dos dois lados essa mudança. Derivada de u, du. Derivada de x mais 2 é a derivada de x mais 2 dx. Derivando, que você já sabe fazer o cálculo, eu vou chegar que du é igual a dx. Vou mudar agora os limites de integração, que são menos 1 e 1. Onde eu faço essa mudança? No que eu chamei de u, que é igual a x mais 2. Eu vou substituir o x por menos 1, ver qual número será, substituo o x por 1 e vejo também qual número dará. Então, quando o seu x é menos 1, lá na mudança, fica 1. Quando o seu x é 1, também lá na mesma mudança, fica 3. Vou pegar tudo isso que eu cheguei agora e vou substituir lá na integral. Voltando lá na integral, no lugar do menos 1, eu vou substituir por 1. No lugar desse 1, eu vou substituir por 3. No lugar de x mais 2, eu vou substituir por u. E no lugar do dx, eu vou substituir por du. Pronto. Cheguei nessa nova integral com todas as mudanças que eu encontrei. Ok? A integral de 1 sobre u mais 2, você já sabe calcular. É isso. É menos 1 sobre u, agora avaliado de 1 até 3. Tudo bem? Eu vou tirar esse negativo de dentro da primitiva para ficar mais fácil o cálculo do teorema fundamental do cálculo, que você já sabe aplicar. É a primitiva que está dentro do colchete no limite superior, menos a primitiva dentro do colchete no limite inferior. Fazendo as devidas mudanças, eu chego nisso aí. Fazendo os devidos cálculos, eu chego em 2/3, que é o resultado da integral definida que eu queria. Vamos agora a um terceiro exemplo, também para fixar o conteúdo aí.
A integral de menos meio até 1 da raiz de 2x menos 1 dx. É fácil de encontrar a função composta. A função 2x menos 1 está dentro da função raiz de x. Então, o que está dentro da raiz é o que eu vou chamar de u, seja u igual a 2x menos 1. Vou derivar dos dois lados. Então, derivada de u é du. E do outro lado, derivada de 2x mais 1 dx. Vou derivar o que está dentro do parênteses. Vai ficar 2. Então, eu cheguei nessa igualdade. Du igual a 2 dx. Certo? Bom, agora eu vou pegar o 2 que está multiplicando o dx e vou passar dividindo. Então, eu vou ficar com du sobre 2 igual a dx. Eu passei o 2 dividindo para você perceber que, no lugar desse dx aqui, eu vou trocar por du sobre 2. Vamos fazer a última mudança. Os limites de integração meio e 1 têm que mudar de valor. Onde eu faço essa mudança? No u igual a 2x menos 1. Vamos lá. Quando o seu x é meio, lá na minha mudança, fazendo os devidos cálculos, eu chego em 0. Quando o x é 1, lá na minha mudança, fazendo os cálculos, eu chego em 1. Mudando tudo isso lá na integral original, eu vou chegar nessa outra integral. Integral de 0 até 1, de raiz de u vezes du sobre 2. Observe que tem uma constante que eu posso tirar da integral. Nós já estudamos isso, que é o meio. Então ficou meio, a integral de 0 até 1, de raiz de u du. O raiz de u você já sabe qual é a integral. Vai ser 2 raiz de u elevado à terceira sobre 3. Vou deixar para você verificar esse resultado. Observe que dentro ali da primitiva, eu posso tirar outra constante, que é o 2/3. Então, nós vamos ficar com essa expressão. Meio vezes 2/3, raiz de u ao cubo, avaliado de 0 até 1. Eu vou cancelar aqui, esse 2 do numerador da segunda fração com 2 do denominador da primeira fração, ficando apenas com 1/3. E lá dentro da primitiva no colchete, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então eu vou pegar a primitiva, substituir o u por esse limite inferior, que é o limite superior, que é 1. Vou pegar a primitiva, substituir pelo limite inferior, que é 0, que já está escrito ali para nós. Raiz de 1 ao cubo menos raiz de 0 ao cubo. Fazendo os devidos cálculos, você vai chegar que o resultado é 1/3, que é exatamente o resultado da integral definida que a gente queria. Ok? Vamos a um último exemplo da mudança de variável para a gente entender melhor. A integral de menos 2 até menos 1 de x vezes 3 menos x quadrado elevado ao cubo dx. Observe que o que está dentro do parênteses é o que eu vou chamar de u. Então, seja u 3 menos x quadrado. Vou pegar essa mudança e derivar dos dois lados. Está aí. O que está dentro do parênteses você já sabe derivar. Observe que vai dar du igual a menos 2x dx. Agora, observe o seguinte. Está vendo esse x que está antes do parênteses? Se você pegar o x que está antes do parênteses junto com o dx lá na integral, isso pode dar alguma coisa na variável u, certo? O x que está antes do parênteses com esse dx, ele aparece aqui, onde eu selecionei, tá vendo? O x com esse dx, ele aparece aqui multiplicado. Então eu vou pegar esse menos 2 e vou passar ele dividindo o du. Feito isso, eu vou chegar menos du sobre 2 é igual a x dx. Certo? Então, no lugar de x vezes dx, eu vou substituir por menos du sobre 2. Daqui a pouco, quando a gente voltar na integral, você vai entender melhor. Falta mudar agora os limites de integração, menos 2 e menos 1. Quando x é menos 2, lá na minha mudança, eu chego que o resultado fica menos 1. Quando x é menos 1, lá na minha mudança, eu chego que o resultado é 2. Agora eu vou pegar todas essas mudanças e substituir na integral original. Então, no lugar de menos 2, eu vou substituir por menos 1. No lugar de menos 1, eu vou substituir por 2. Aqui dentro do parênteses, eu vou trocar por u. E aonde está escrito x dx, eu vou substituir por menos du sobre 2. Tudo bem?
Então a nova integral vai ficar dessa forma. No lugar do menos 2, menos 1. No lugar do menos 1, o 2. No lugar do 3 menos x quadrado, que estava dentro do parênteses, troquei por 1. Agora ele fica elevado ao cubo. E o x dx junto é o menos du sobre 2. Eu vou tirar a constante de dentro da integral, que é o menos meio. E agora eu fiquei com uma integral bem simples, que é a integral do u ao cubo, que você já sabe, é u à quarta sobre 4. Vou tirar a constante de dentro da primitiva, que é 1 quarto. Vou fazer os devidos cálculos ali. Menos meio vezes 1 quarto é menos 1 oitavo. E já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então eu vou ficar com 2 à quarta menos 1 à quarta. Fazendo as devidas resoluções, eu chego que o meu resultado da integral é 15 oitavos. E esse é o resultado da integral definida que nós queríamos do exemplo 4. Ok? Tente refazer todos esses exemplos aí para fixar o conteúdo antes de você começar a atividade. Ok? Bom, estudado então a mudança de variável na integral definida, nós vamos estudar agora a integral definida por partes. As definições aqui são as mesmas, acrescentam apenas algumas mudanças e o teorema fundamental do cálculo. Ok? Então vamos lá. A integral definida por partes tem a seguinte definição. Seja fg duas funções deriváveis no intervalo aberto a b. Daí, derivando o produto dessas funções, eu tenho o seguinte. Faço o produto da f com a g, derivada do produto, deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou isolar a última multiplicação que ficou nessa expressão. Pronto. Se eu isolar essa multiplicação, f de x vezes g' de x, eu fico com a derivada de f vezes g menos a f' vezes g de x. Agora, eu vou supor que todas essas três multiplicações acima, elas admitam primitivas no intervalo AB. Ou seja, eu posso integrar cada uma dessas multiplicações aqui. Agora, eu não vou integrar indefinidamente, eu vou integrar definidamente. Por isso que eu acrescentei no intervalo aberto a B. Tudo bem? Então, passando a integral em todos os lados, definida agora, eu fico com essa nova expressão. Certo? Assim como nós fizemos lá na integral indefinida, olha na do meio aqui. Ó. A integral da derivada, quando você deriva uma função e depois integra, você volta na função. Certo? Então, a integral da derivada da f vezes a g vai dar a própria f vezes g, só que agora aplicado de a até b para usar o teorema fundamental do cálculo. Ok? É claro que aqui também nós estabelecemos uma técnica, assim como fizemos na mudança de variável, para facilitar a resolução dos exercícios quando a gente se depara com a integração por partes. A técnica que nós usamos é praticamente a mesma da integral indefinida. Então, a gente faz o seguinte. Na primeira integral aqui, eu pego uma função e chamo de u, e pego o restante e chamo de dv. Aí na primeira linha eu derivo e na segunda linha eu integro. Certo? Derivando a primeira linha, eu tenho du igual a f' de x dx. Integrando a segunda linha, eu tenho integral de dv integral a g' de x dx. Certo? No final das contas, eu fico com du igual a f' de x dx e v igual a g de x. E eu pego toda essa mudança e substituo na expressão aqui da integração por partes. Aí ela ficará dessa forma. A integral de a até b de u dv é igual a u vezes v avaliado de a até b, menos a integral de a até b de v du. Tudo bem? Então agora vamos usar a integração por partes quando eu tenho integral definida. Vamos ao primeiro exemplo. A integral de 0 até π sobre 2 de x vezes cosseno de x. Vou nas mudanças. O que é x eu vou chamar de u. O restante da integral que eu estou selecionando, eu vou chamar de dv. Olha, dv igual a cosseno de x dx. O que eu vou fazer agora? A primeira linha, eu vou derivar. A segunda linha, eu vou integrar. Então, derivando dos dois lados, eu fico com isso.
Na segunda linha, integrando dos dois lados, eu fico com isso aí. Bom, aqui eu só preciso derivar o x, que é 1, então eu vou ficar com du igual a dx. A integral do dv é v, e a integral do cosseno é seno. Pronto. Agora eu vou lá na integração por partes, que eu já sei, certo? E vou substituir as minhas mudanças. Observe que eu aproveitei os limites de integração para escrever lá na expressão da integral definida, tá? Os limites de integração, 0 e π sobre 2. Agora eu vou usar toda a expressão da integral definida para colocar as mudanças que eu preciso colocar. U e dv estão aqui, ó, na primeira chave. U e v, o U é igual a x, o V é seno de x. V e du estão na última chave. Ok? Fazendo as devidas mudanças, eu fico com toda essa expressão aí. Observe que o lado esquerdo aqui é a integral que eu quero calcular. O lado direito é o resultado que eu vou chegar para a integral. Tudo bem? Então agora eu só vou trabalhar com o segundo lado da igualdade. Certo? Então vamos. Aqui, no meio, x vezes seno de x, já está pronto para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Só que a última integral ainda precisa ser calculada. E eu já sei calcular a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno. E eu já fiz a regra de sinal aqui, ó. Tudo bem? Estou pulando alguns passos de resolução. Agora eu tenho duas expressões prontas para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Vou aplicar nas duas. Então eu fiquei com isso aí. Na primeira expressão, π sobre 2 seno de π sobre 2, eu peguei toda a primitiva dentro do colchete e apliquei no π sobre 2. Agora eu vou pegar toda a primitiva e aplicar no zero. Então fica 0 seno de 0. Mais. Agora a outra primitiva, cosseno de x, aplicado no π sobre 2, menos a primitiva aplicada no zero. Tudo bem? Você pode pesquisar na internet, caso você não lembre, os valores dos cossenos dos arcos lá na trigonometria. Tudo bem? Eu já vou deixar os resultados prontos aqui. Bom, seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, cosseno de π sobre 2 é 0 e cosseno de 0 é 1. Já deixei todos os valores aí. Fazendo as devidas contas aí, eu chego que o resultado da integral é π sobre 2 menos 1. É a mesma coisa que nós fizemos na integral indefinida, porém agora com o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Vamos a um segundo exemplo aí para a gente entender mais a integração por partes na integral definida. Integral de 1 até 2 de x ao quadrado ln de x dx. Olha o que eu vou fazer de mudança. U igual a ln de x, e o que sobrou na integral, que é x quadrado dx, eu chamei de dv. Derivo a primeira linha, integro a segunda linha, faço as devidas contas e eu chego nessas mudanças. Tudo bem? Vou deixar para você conferir esses cálculos. Agora eu volto lá na integral por partes, com os limites de integração 1 e 2, e faço as devidas mudanças que eu cheguei, certo? No lugar de u, ln de x, no lugar de dv, x quadrado dx, u e v já estão indicados, v e du estão aqui na última chave. Substituindo, eu vou chegar nessa expressão. Observe que aqui, ó, nessa expressão que tem colchete, já está pronto para usar o teorema fundamental do cálculo. Mas eu ainda tenho que calcular a última integral, que é fácil. Observe que eu vou tirar 1/3 como constante da integral e vou calcular a integral do x ao cubo, que é x² sobre 4. Tá bom? Bom, já tirei constante da integral aqui, ó. Vocês me perdoem que teve um errinho aqui. Aqui era para continuar 1/3, tá? Menos 1/3. Aí quando eu tirar 1/4 aqui da primitiva, vira 1 sobre 12, tá certo? Então esse 12 aqui que eu estou selecionando, ele era para ser ainda 3, tá? Só na próxima linha que ele viraria 12, quando 1/4 saía da primitiva. Me desculpem. Agora pronto, eu tenho duas primitivas já preparadas para usar o teorema fundamental do cálculo. Substituindo, aliás, aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu tenho isso. Olha, toda essa primitiva aplicada no 2, toda essa primitiva aplicada no 1,
toda essa primitiva aplicada no 2 e toda essa primitiva aplicada no 1. Tudo bem? Agora eu vou fazer conta, resolver potência, tirar menor múltiplo comum se for necessário, juntar termos semelhantes. Você vai estudar bastante isso aí, é matemática básica. Cheguei nesse resultado para a integral. 8 terços ln de 2, menos 1 terço vezes 0, menos 1 sobre 12 vezes 15. Tem fração para simplificar e eu chego nesse resultado final. 8 ln de 2 sobre 3, menos 5 quartos, sendo o resultado da integral definida do exemplo 2. Ok? Bom, vamos a outro exemplo aí de integração por partes para a gente fixar mais. Olha, integral de π sobre 2 até π de x ao quadrado cosseno de x. Bom, já fiz as minhas mudanças. U igual a x quadrado, dv igual a cosseno de x dx. Vou frisar mais uma vez, assim como eu frisei na integral indefinida. Ah, eu posso chamar o u de cosseno de x e o dv de x quadrado dx? Pode. Porém, quando você aplicar a integração definida por partes, você pode chegar num resultado impossível, certo? Quando você chegar em algo impossível, volte e troque essas mudanças, que é bem provável que você vai conseguir resolver a integral, certo? Então nem sempre vai dar para você saber quem você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv. Isso eu expliquei na integral indefinida. Vale também aqui para a integral definida, certo? Se caso você perceber que as contas não estão dando certo, volte e troque o u com o dv. Tudo bem? Bom, continuando. Primeira linha eu sempre derivo, segunda linha eu sempre integro. Resolvendo a derivada da primeira linha, resolvendo as integrais da segunda linha, cheguei nessas mudanças aí. Agora eu vou usar a integral por partes, já com os devidos limites de integração. Vou fazer todas as substituições necessárias aqui. Então, substituindo tudo o que eu encontrei ali nas mudanças em azul, eu vou ficar com toda essa expressão. Sempre a do meio vai já estar pronta para aplicar o teorema fundamental do cálculo e sempre eu vou ter que calcular a última integral. Olha, o 2 é constante, vou tirar ele da integral e agora eu vou perceber que a última integral não está simples de ser calculada. Eu até grifei ela de verde para você perceber. Olha, eu vou ter que aplicar a integral por partes de novo, só na última integral. Tudo bem? Então eu vou destacar tudo em verde agora, só a resolução da última integral. Olha, então vamos integrar por partes a última integral dessa igualdade acima. Vou fazer as devidas mudanças. Olha, eu chamei o x de u e o dv o restante, seno de x dx. Derivo a primeira linha, integro a segunda linha, resolvendo as derivadas da primeira linha, resolvendo as integrais da segunda linha, eu chego nessa nova mudança. Tudo isso em verde é só para essa integral aqui que está parada ainda, viu? Então vamos lá. Fazendo as devidas mudanças na nova integral por partes, eu fico com isso aí, ó. Tudo bem? Observe que aquela integral em verde vai ficar igual a u vezes v nesses limites de integração, menos a integral de v du nesses limites de integração. Faço as devidas substituições que eu encontrei lá em verde, pronto. Observe que esse aqui em vermelho é o que está parado dessa última integral aqui, ó. Tá vendo? Olha, x quadrado seno de x avaliado de π sobre 2 até π menos 2. Isso aqui está parado. Por quê? Eu tenho que resolver essa integral. A resolução dessa integral em verde está toda aqui, ó. Certo? Com as devidas substituições já. Voltei lá na integral, pus os resultados que eu encontrei na integração por partes daquela integral em verde, fiz as devidas substituições, agora eu vou partir para os cálculos, ok? Bom, aqui está pronto para usar o teorema fundamental do cálculo, aqui também está pronto, falta essa integral aqui para calcular, tudo bem? Vou tirar o menos para fora da integral, está aqui, então já faço regra de sinal, e calculo a integral do cosseno, que é seno. Agora, tudo isso aí eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou deixar tudo em vermelho, porque não precisa fazer mais nenhuma mudança e nem integral por partes. Ok? Vamos lá. Tá aí. Vou deixar para você verificar que
Todas as expressões aqui foram usadas o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Esses resultados trigonométricos você pode pesquisar na internet que estão lá. Tudo bem? Bom, fazendo os devidos cálculos, eu vou reduzindo cada vez mais, até chegar no resultado final da integral. Menos π² sobre 4, menos 2π menos 2, que é o resultado da integral que eu queria. Ok? Bom, veja e reveja essa videoaula, tá? Caso você não tenha fixado bem o conteúdo, porque ele deu uma pequena avançada. Observe que tem poucas mudanças, é apenas o uso do teorema fundamental do cálculo aqui e mais algumas adaptações. Tá? Questione sempre lá no fórum, quando preciso, tanto da atividade quanto da videoaula. Eu estarei sempre à disposição. E no atendimento virtual. Ok? Não deixe para a última hora para ver a videoaula e nem para começar a fazer atividade. No mais, bons estudos e até a próxima videoaula, pessoal.